Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Vou gravar aqui, aí tu coloca assim as legendas, tomando energético para aguentar o tranco da história. Aos 40 anos eu tinha cara de 70, e isso porque eu sofria muito, ou melhor, eu sofri muito com o meu primeiro marido. Tudo que eu fazia, ele colocava defeito. Era como se eu fosse um fantoche que ele ficasse ali direcionando, e a cada respiro o defeito vinha assim como se fosse uma coisa absurda, a ponto dele cortar contato comigo por semanas e por meses. O meu aspecto era de uma mulher assim, que parecia ter uns 60, 70 anos, mas eu só tinha 40 anos. E tudo isso eu tenho certeza que foi pela depressão, por tudo que eu vivi trancada com esse homem que eu tive que escutar. Então, quando eu me separei dele, eu quis namorar sem parar. Só que no Brasil, eu não conseguia isso, porque os homens não queriam nada ao vivo. Eu só tinha retorno desses homens para ter alguma coisa online. Mas, logo depois assim que eu me divorciei, acho que uns 6 meses por aí, o meu ex-marido faleceu. E aí todo mundo começou a me cobrar, porque eu não fui no velório, porque eu não fiquei triste, porque eu não tive sentimento nenhum, porque assim, eu contava para as pessoas o que acontecia, os mais próximos da família, e eles falavam que casamento era desse jeito. Então, eu ainda saí como culpada e como a fria. E aí eu resolvi, assim, sabe, emendar uma balada na outra, uma noite na outra, então eu saía sem parar. E eu já tava ficando enjoada dessa parte online, porque eu não aguentava mais chupar banana. E aí, quando eu digo pra vocês isso, eu não estou falando no literal, e mudando a palavra não, era a banana, a fruta mesmo. E por que acontecia isso? A Leca não vai descrever aqui, porque não tem como ela descrever como eram essas chamadas de vídeo que eu tinha online com esses caras. Mas era tudo só na imaginação, entendeu? Ficava, tipo, um olhando pro outro no vídeo, falando eu vou fazer isso, porque agora eu tô fazendo aquilo, porque você é assim, porque não sei o quê. E nisso, muitas das vezes, eu chegava a pegar uma banana pra fazer e imaginar cenas que vocês já estão imaginando qualquer cena, pra satisfazer o cara. E por que eu tô falando que eu fazia isso e por que eu me submetia a isso? Porque era o único contato que eu conseguia ter com homens. Talvez porque eu gostava de homens não mais velhos que eu. E eu parecia ser mais velha. Então, quando chegava um homem mais velho que queria realmente alguma coisa, assim, de me conhecer ao vivo, eu não aceitava. E aí, os da minha idade ou mais novos só queriam essas coisas, assim. E eles não queriam, eu ficava muito mal mesmo, assim, porque eu queria rejuvenescer. E aí, pra mim, namorar traria esse gás, essa energia de me sentir mais nova. Que talvez eu conseguisse fazendo um exercício, fazendo uma viagem, mas eu não tinha isso na cabeça. Talvez porque eu nunca tive realmente um homem que me fizesse sentir coisas boas na vida. E aí eu, sei lá, quis recuperar isso. Então, esses homens, eu ficava muito mal porque eles não pediam pra ver nada, meu. Era... eu não sei. Talvez pela minha cara, que era muito enrugada, talvez eles pensassem que o resto também não fosse bonito. Então eles só queriam, tipo, falar mesmo besteira e imaginar besteiras. E na minha cabeça, se eu não fizesse ali isso, eu não teria nem o contato desses homens e esses homens não voltariam a conversar comigo, a ter uma segunda chamada de vídeo. Que era o que acontecia nas primeiras vezes quando eu falava, não, isso é um absurdo, ou esse é meu limite, eu não quero fazer esse tipo de cena e não sei o que. Esses caras simplesmente me bloqueavam e eu não tinha mais o contato deles. Então eu me submetia, pelo menos a parte de chupar banana, porque esses caras continuavam a falar comigo pra eu continuar a ter esse tipo de relação, que era a única coisa que eu conseguia no momento, não que me satisfazia, não que me deixasse feliz. Mas era como se fosse melhor aquilo do que nada. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas é isso mesmo. Então, na hora que eu tava com esses caras nas chamadas de vídeo, eu tinha o fogaréu. Só que quando acabava as chamadas de vídeo, eu me sentia culpada, me sentia usada, me sentia suja, chorava, ficava mal. E depois, no outro dia, eu começava a procurar esses caras de novo, porque eles voltavam com aqueles elogios e aquelas coisas, nunca falavam em namorar, em casamento ou em se ver. Eu não queria, sendo bem sincera, não queria casar.
Mas eu queria namorar. E eu queria, tipo, encontrar ao vivo. Tipo, ter um date real. Isso nunca acontecia. E das vezes que eu tentei falar sobre isso, eles me bloqueavam. Por causa disso, eu entendia na minha cabeça que era porque eu parecia ser muito velha. Eu não entendia que era porque eu estava falando com caras escrotos, porque era que eu estava num meio online onde as pessoas não queriam saber de outra coisa sem ser a PUTA e a. Eis que no meio desses homens, depois de 1 ano e meio nesse looping, e eu posso dizer pra vocês que nesse início eu cheguei até a ficar viciada naqueles vídeos adultos. Porque muitas das vezes eu conversava com esses caras e eles me falavam coisas, primeiro, que eu nunca tinha feito no meu casamento, que eu nem imaginava como que era. O meu casamento foi sempre muito tradicional, conservador, aquela coisa papai e mamãe, ele chegou no ápice, vamos dormir. Não tinha muita mudança, nem de posição, e nem de fazer lá embaixo, nada. Então, quando esses caras começaram a soltar isso, era na minha cabeça como se eu tivesse que fazer um workshop, como se eu tivesse que me atualizar, pra não sair, pra, tipo, entender o que eles estavam falando. Então eu comecei a assistir esses vídeos adultos. E quando eu vi, eu tava viciada nesses vídeos adultos. Porque é outra coisa que você começa a assistir quando você vê, tipo, você tá vendo 2, 3, 4, e você tá fazendo todos os dias na semana. E eu só me toquei, acho que depois de uns 6 meses. Eu já tava assim. Então, 1 ano e meio da minha vida, eu vivia isso de uma forma secreta. E olha que absurdo. Tentar olhar pro lado quando eu saía na rua, ou nas noites mesmo. Porque assim, nas noites eram caras que queriam só ficar, né? Só que esses caras, eles não chegavam em mim. Mas eu não, sabe, eu achava que não tinha uma outra possibilidade de conhecer alguém. Eu entrei muito de cabeça nesse mundo virtual. E aí, depois de 1 ano e meio, finalmente, um homem entrou em contato comigo, sem me pedir para fazer chamada de vídeo, e falando que ele tinha me achado uma pessoa interessante, bonita e muito inteligente. Era muito absurdo, e foi muito absurdo eu acreditar nisso, porque a única coisa que tinha na minha conta era uma foto minha de rosto. Não tinha pensamentos, opiniões ou sobre o que eu fazia no meu dia, eu não postava nada. Era uma foto de rosto que nem dava pra entender que era eu, porque eu tava tipo com uma máscara, tipo a tigresa, porque realmente a minha rede era uma rede só para isso, não era uma rede que eu tinha amigos e família, não. Essa rede eu só usava pra essa coisa mesmo. Então esse homem entrou lá e falou tudo isso e eu acreditei. Como? Sendo que não tinha nada pra ele ver ali e entender que eu era essa pessoa. Mas como era o único que tinha falado isso pra mim, porque até no meu casamento, eu casei porque ele era conhecido do tio, da mãe do meu pai, e aí simplesmente, esse menino serve pra sua filha, então vamos casar, e assim foi. Então assim, eu olhei aquele comentário e eu entendi que aquele homem realmente estava achando aquilo de mim sem me conhecer. E o pior, no início do comentário, ele escrevia assim: Hello, baby. E o resto em português, mas um português um pouco estranho. E eu nem procurei olhar a rede desse homem. Eu já comecei a responder ele, que a minha ansiedade veio na frente de, tipo, entender que tinha alguém ali que estava me elogiando de verdade. Eu fiquei tão emocionada com aquela frase que eu falei que eu não estava entendendo e que eu queria que ele repetisse de novo, se não fosse uma brincadeira. E ele escreveu a mesma frase, copia e cola. E aí eu disse então que eu preferia escutar isso no áudio para entender se realmente era verdade. Eu já iniciei uma paquera sem ver nada desse homem, nem o nome, só a foto dele, que não era uma foto dele, era uma foto de um bisturi. E aí ele mandou o áudio, só que ele mandou tudo em inglês. A voz dele era uma coisa meio Rambo com pigarro. A Leca, ouvindo a voz aqui do cara, ela assimilou e depois eu concordei com ela que era uma coisa meio Rambo com pigarro. Era uma coisa... E eu continuei me encantando mesmo pelo... Tem um cara do Senhor dos Anéis que eu acho que faz isso. Bom, enfim, minha voz assim... Não é um cara, é um bicho do Senhor dos Anéis, desculpa, não assisti Senhor dos Anéis. Enfim. Aí
Aí ele me mandou esse áudio, então virou e falou se a gente podia fazer uma chamada de vídeo. Só aí que eu fui na conta dele para ver quem era. E aí já me assustei com a foto do bisturi. Perguntei para ele o porquê da foto. Ele disse que era porque ele tinha sido do exército, né? E aí ele não gostava muito de ser exposto, assim, nas redes sociais, né? E aí, se as pessoas não vissem a foto dele, não ia clicar para ver que era a conta dele. Tanto que as postagens dele, você só conseguia ver se ele te aceitasse como amigo. Tipo, não tinha nada público, entendeu? Eram só para pessoas que realmente conheciam ele. E ele disse que mudava aquela foto toda semana. Tipo, um dia era uma flor, outro dia era um tijolo, outro dia era, sei lá, qualquer coisa. Menos o rosto dele. E realmente, conversando com ele, eu percebi que toda semana ele mudava a foto, não tinha muito sentido na foto que ele colocava. Às vezes ele deixava até tipo, tudo preto. Bom, quando ele aceitou, então, me aceitou comigo, que eu fui ver, os posts dele eram assim. Ele sério, com uma roupa, parecia que era do exército. Então, tipo, todo o post dele começava com essa foto. Não tinha outra foto. Nessa foto, parecia que ele tinha usado monjoaro, porque era um cabeção que não combinava com o resto do corpo, que era metade da foto. Só depois eu fui entender que era montagem. Quando eu vi assim de relance, eu achei que ele era cabeçudo mesmo, usava monjoaro. E aí, o que acontece? Dessa foto você clicava, era sempre um vídeo. Então, dessa foto você clicava, aí começava a música. Inshallah. Esse Inshallah era assim, desafinado desse jeito. Me desculpem os muçulmanos, mas era o que ele usava, tá? Não quer dizer que todos os muçulmanos, eu sei que eu tô falando, eu acho que agradecendo a Allah, né? Mas era isso que ele usava. E aí, dessa foto dele, de Rambo, esse quando começava assim, virava um buquê de flores. Então, a foto dele se transformava em um buquê de flores e as pétalas iam voando assim, era como se as pétalas iam entregando para você na tela. Quando não era isso, essa foto dele se transformava nele andando, como se ele saísse com o corpo dele todo andando, e como ele estivesse indo para o infinito, encontrar a luz. Eu não assimilei que era muito montagem quando eu vi. Até porque a foto tinha curtidas e, assim, a gente via que era família, amigos, sempre tava lá, mashallah, 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 Deus te abençoe. Isso tudo. Aí só aí, e com o áudio, foi que eu entendi que esse homem não era brasileiro. Mas eu achei que ele estava no Brasil. Porque na rede social dele, ele que me procurou, ele sabia que eu era brasileira, tanto que ele escreveu em português para mim, e eu achei que ele estava no Brasil, porque eu fiquei tão emocionada quando esse homem me elogiou, e quando ele começou a falar que gostaria muito de me ver, que a gente poderia ficar junto, e umas coisas todas assim, que na minha cabeça ele estava no Brasil. E aí, isso foi da primeira vez que eu tentei ir lá ver as coisas dele na rede social. Eu resolvi mais a fundo nessa rede social e procurar posts de 5, 6 anos atrás. Aí tinha umas coisas que era tipo, pareciam umas coisas meio de Rei Leão, fazia vum, vum, é desse jeito. Mais ou menos que era a música. E nesse vum, ia aparecendo tipo um monte de homem atrás dele, sabe? Ia aparecendo uma manada de homem assim atrás dele e eles iam correndo também em direção ao sol. Isso me dava a entender que esse negócio dele ter sido soldado realmente era verdade, porque não tinha como ele montar tudo aquilo que estava ali. As fotos que não tinha ele, era sempre toda a família. E eu não entendia porque ele nunca estava nas fotos que ele postava de toda a família dele.
Bom, a gente começou a conversar, até eu entender que ele não estava no Brasil. Ele estava no Iraque. E aí, meu mundo caiu, né? No instante que eu me vi sem você. Porque, nossa, tô cantando Vanessa Camargo. Gente, hoje eu tô musical. Por quê? Qual é a chance desse homem vir até o Brasil pra ficar comigo? Nenhuma. Por que ele tava falando isso? Aí já conectei tudo igual aos donos lá do Brasil. Ah, ele tá falando tudo isso porque ele quer fazer chamada de vídeo, quer fazer as PUTA, tearaia no vídeo e é isso, entendeu? Aí já desanimei, já voltei pra vibração dos caras que eu conversava antes. Falei, nossa, não acredito que, né, eu fiquei tão feliz por causa de palavras apenas. Palavras pequenas. Palavras, entende? Coincidentemente ou não, começou a aparecer pra mim um tipo de coach de relacionamentos. Tipo, consigo ser um homem estrangeiro aqui. E essa moça, ela colocava assim, ah, tem um americano gringo que quer uma brasileira. Mas o americano gringo dela não era americano que tinha nascido dos Estados Unidos. Era sempre algum imigrante. Tipo, ah, tem um americano que ele é marroquino. Era um imigrante que ia para os Estados Unidos. E lá ele estava atrás de uma brasileira. Era sempre do Oriente. E aí ela falava, eu tenho, ó, quem quiser ver, não é a mesma coach dessa história. Mas quem quiser ver, manda lá no direct. E também só vou mandar nos primeiros 2 dias. Depois, porque senão, a Laika fez isso em um vídeo aqui do canal e, sei lá, já faz 1 ano que o vídeo tá aí e tem gente pedindo o link. Não, só quem assistir nos primeiros 2 dias que eu vou mandar. Coloca lá coach, eu quero ver a coach, que eu mando o link pra vocês, que isso triplica, né? Tem um monte de coach fazendo isso, né? Agora aí ela fala, quem quer se relacionar com um americano / marroquino, coloca aqui, eu quero nos comentários. Aí fica, eu quero, mais de 500 comentários, eu quero. Eu olhei aquilo, falei, nossa, eu não sabia que existia isso. Bizarro. Com certeza cobra para passar o contato do cara. Eu não sei como é que funciona, né? Mas acho sinistra esse tipo de apresentação de estrangeiros. Não vamos entrar nesse ponto. Então, aí o que aconteceu? Eu olhei aquilo e falei, bom, mas então é possível se encontrar com estrangeiros do Oriente. Coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. E aí me apareceu uma outra coach de relacionamento postando assim, ah, essa aqui é a Maria Joaquina, tudo acima de 40 anos, tá? Só pra eu me identificar mais. Ah, essa aqui é a Maria Joaquina e ela tá indo pro Paquistão. Eu tô gritando, né? Por que eu tô gritando? Não sei, mas enfim. Ela tá indo para o Paquistão casar com o paquistanês dela. Aí mostrava ela levando a mulher até o Paquistão, como que era o casamento. E assim, umas senhoras com uns caras mais novos. Ali eu percebi que era possível ir pro Paquistão. Se era possível ir pro Paquistão, por que não era possível ir pro Iraque? Será que essa coach não me ajudaria? Porque na minha cabeça ele não poderia vir pro Brasil. E aí quando a gente começou a conversar mais, eu entendi que ele realmente não poderia vir pro Brasil. E que era melhor que ele não viesse. Por quê? Porque comecei a ver que tinha muitas histórias de iraniano, de iraquiano, de todos esses anos aí, que vinham para cá pro Brasil para conseguir o visto. Eles casam com as mulheres, né? Conseguem a cidadania aqui para ficar aqui e some, a mulher nunca mais vê. Tem mulher que casa que o cara não aparece nem no aeroporto para se encontrar, porque casou antes. Então, eu só queria namorar. Eu não queria casar, mas queria namorar ao vivo. Então, se eu conseguisse um jeito de ir para o Iraque, sem esse negócio de casamento, eu estava bem. Porque aí também ele mostrava
que ele não estava interessado na cidadania. Ele dizia que jamais que queria sair do Iraque, porque ele tinha uma honra lá a zelar por ele ter sido soldado por muito tempo, né? E depois ter subido de cargo e tal. Que ele não tinha interesse nenhum em morar no Brasil. Que o interesse dele mesmo era em mim. Olha só. Então ele aceitava da gente ficar junto sem casar. No Iraque. Ficar junto sem casar no Iraque. Depois eu comecei a ir atrás de pesquisar, mas entendi que era quase que impossível isso no Iraque lá, né? Até para brasileira, você tem que ter o visto. Não é assim que você consegue ir. E ele disse que conseguiria isso por ter trabalhado muito tempo no governo, como do exército, né? Ele conseguiria isso facilmente para mim. Que teria, e aí eu vou ler aqui, gente, para eu não perder esse tipo de informação e não falar nada errado para vocês. Teriam formas de casamentos, como a gente não queria casar, queria só namorar, né? Para ele provar para mim que ele não era interesseiro, mas eu vou deixar aqui, tá? Porque tem tipos de casamento online que poderiam ser feitos e uns dele não tem documentação. Não tendo documentação, ele não consegue firmar esse casamento no Brasil e não consegue vir para cá para interessado na cidadania, no passaporte. O casamento por procuração tem e é feito por documentação, mesmo online, tá? A brasileira fica no Brasil, o iraquiano tá lá, os dois nomeiam um representante legal, o casamento acontece presencialmente no país de um deles. Esse eu jamais que aceitar. Tô falando aqui para informação de vocês, tá? E aí tem o casamento religioso, que aí é feito por um líder religioso lá no Iraque, tem o dote, tudo e tal. Também não era interessante pra gente, porque a gente só queria namorar. E aí tem um casamento civil remoto, que alguns países permitem por videochamada. Só que o Iraque ele não tem um sistema oficialmente internacional para que isso aconteça. Então ele disse que a gente poderia fazer isso por chamada de vídeo, que não tinha nenhuma documentação, que para ser válido no Brasil, eu teria que documentar isso no Brasil depois. Se eu não fizesse isso, jamais seria válido. Mas que lá no Iraque valia para eu ter o visto, para a gente ficar junto e namorar. E aí eu fui conversar com essa coach que me cobrou o couro da pele, tá? Para me informar tudo. Primeiro ela disse que não tinha conhecimento nenhum sobre Iraque, que o expertise dela era com homens do Paquistão. Mas ficou muito interessada porque se ela postasse isso ia viralizar de um jeito e trazer mais clientes para ela, porque ela cobrava por hora para casar, né, com esses homens. Então que ela iria ver uma mulher que estava casada lá no Iraque, que era brasileira, se podia auxiliar e tal, que ela poderia me ajudar de me deixar, de conseguir com que eu fosse no Iraque e lá eu encontrava essa mulher no aeroporto, que já seria uma que poderia me ajudar caso alguma coisa de errado viesse a acontecer. Eu pagava essa mulher a cada consulta por chamadas de vídeo e depois pagava ela de 15 em 15 dias pelos custos de documentação e de informação que teria que ser feito, né, e que eu teria que ter conhecimento para ir para o Iraque, porque eu precisaria de um visto. E seria melhor se eu fosse vista, ou certo, como esposa, mesmo indo só para namorar. Tudo isso, gente, só uma fornfada. Na minha cabeça eu estava indo só para namorar. Mas é óbvio que dentro de mim eu estava até feliz que se eu estivesse casando com um homem que fazia as coisas que ele fazia para mim, gente. Sabe o que ele fazia? Ele pegava pétalas de flores e mandava foto para mim. Me dizia que eram flores que ele não poderia me entregar por causa que não tem como, né? Do Irã até o Brasil. Não tinha como ele me mandar. Mas todo dia eu acordava com fotos de pétalas de flores que ele me mandava com declarações. Declarações essa que ele escrevia no Google como era em português e tentava falar para mim
se esforçava, era tipo 10, 15 áudios dele se esforçando, tentando falar a frase em português pra mim. O que ele fez comigo no vídeo foi uma encenação total. A mulher que era coxa, ela nem olhou esse vídeo direito pra confirmar se era assim casamento ou não. E eu não sei como é que esses dois conseguiram visto pra que eu fosse pro Iraque como esposa dele. Não me perguntem, porque eu só fui. E chegando lá, essa coach, ela sumiu. Eu mandava mensagem pra ela, só ia um pauzinho. Eu tinha que encontrar a mulher, a brasileira, que ela tinha contato. Não tinha ninguém me esperando. Pois Gasparzinho. Foi massa. O primo dele que tava com a mãe e com o pai, com a família toda, que veio me buscar. E não tinha brasileira nenhuma. Sorte que eles estavam lá e que eles me encontraram, né? E aí já me trataram como filha e me levaram tudo para conhecer. Que depois eu ia conhecer o Ihor. E aí é que a coisa pegou, né? Porque eu fui, mas fui com medo, né? Era uma caminhada que nunca chegava, era uma gente que não sabia falar comigo, o primo dele falava inglês. A família era só na base da mímica. Ah, e o importante dizer é que a gente se encontrava lá numa área que era uma área restrita de segurança. Não era no aeroporto todo que podia se encontrar, não. Por causa dos conflitos que sempre acontecem por lá. Levei 2 dias para conhecer o Ihor, porque começou uma coisa de preparação e eu mandava mensagem para ele e ele falava: pede para minha mãe mandar o áudio que eu traduzo para você. Então a mãe dele, olha que loucura, a mãe dele falava no meu celular para ele mandar um áudio para mim traduzindo, porque a gente ainda não tinha se encontrado. Quando a gente se encontrou, primeiro eu quase caí para trás. Depois eu caí para trás. Porque eu só encontrei o Ihor no quarto. E que eu achei muito estranho. Porque esse tempo todo não podia encostar nele. Depois eu encontrei ele no quarto. Só podia encontrar ele no quarto. Tudo isso, gente, eu só queria encontrar ele, fazer um date e a gente namorar. Depois eu ia voltar pro Brasil, não tinha nada firmado no Brasil. Tava tudo certo. E eu perguntei pra coach se eu poderia voltar, se eu ficaria presa lá por ser esposa, se eu precisava da autorização dele. Não precisava nada disso. A hora que eu quisesse sair do Iraque, eu saía. Eu achei que então, por a gente ter casado, já ia direto pra aquela coisa. Porque eu pensei, meu Deus, vão querer que eu provem que eu sou pura, ou que não existe, né? Um país que você não pode namorar, a primeira vez já se encontrar no quarto. Na verdade, era porque o Ihor, ele não conseguia sair do quarto, porque ele não conseguia sair da cama. Porque o Ihor falava comigo, ele só mostrava do ombro pra cima. E aí, eu ainda dei uma gafe. Porque aí eu falei, meu amor, vem, que saudade, não sei o quê. Eu falei tudo isso porque eu já tava como esposa, tá? Todo mundo ali me chamava de esposa, aprendi a palavra pelo que ele me mandava por mensagem de áudio até antes de eu encontrar ele. Então, eu achei que um abraço, ou vem até a sua esposa, não sei o quê. E só aí eu percebi que ele não poderia sair da cama porque ele tinha algum tipo de deficiência, porque ele estava com uma coberta, não dava para ver. E aí veio a mãe, o pai, tudo tal, e aí foi tirando e me mostrando, e eu assim, em Nárnia, porque ele não tinha me contado nada. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu vou ser bem sincera com vocês, a primeira vez que eu vi, a minha vontade foi assim, virar e ir embora. Pegar o primeiro avião. Mas, na frente de todo mundo, eu não conseguia fazer isso. E aí foi o tempo que ele teve de conversar comigo. Na verdade, não foi muito ele. A mãe e o pai começaram a falar, não entendia nada. E ele falou por cima dos pais, falou, eu vou te traduzindo o que eles estão falando. Ali os pais já começaram a contar a história dele no tempo de conflito, né? Como ele era do exército, então ele participou de vários conflitos. Porque eu não posso usar a palavra gay aqui, né? Na fronteira, ele serviu e foi condecorado, né, no Iraque por conseguir vencer todas as vezes
que ele defendeu o seu país, só que da última vez ele sofreu, né, ele estava nessa condição, pelo que atingiu ele, que eu também não posso falar aqui. Então, era como se ele fosse um rei ali. E no que os pais falavam e que ele me traduzia, era de que, assim, todo mundo desejaria ter um homem desse do lado, de honra, pelo nome, não sei o quê. Gente, era um absurdo. Isso aí era mentira. Porque senão ele não ia estar falando online com uma brasileira e tal. E o pior, gente, começou a vir os flashes das coisas. Fui eu que paguei tudo, fui eu que fiz tudo. E lá existe um preconceito muito grande, né? Com pessoas deficientes. Por que ele ia procurar uma mulher no Brasil? Não tinha sentido nenhum, tinha tanta gente que... E lá as pessoas tinham preconceitos com isso, tá? Então, tipo assim, crianças eram escondidas, jogadas fora, vivia dentro do porão, nem saía de casa, porque isso era um problema gigante. Só que no caso dele, ele só era valorizado porque isso aconteceu porque ele defendeu o país. Ele não tinha nascido dessa forma. Só que com o levar da carruagem, eu comecei a perceber que isso também era uma mentira da família, que isso era uma mentira dele, que isso era uma mentira da família, e que ele tinha nascido assim sim. Porque tudo que estava na internet era montagem. Não tinha uma foto impressa, não tinha um negócio no celular, não tinha um arquivo, um amigo falando sobre. Então parece que a família, ele criou isso na cabeça para aceitar mais fácil a condição dele. Era o que eu fui entendendo depois de muito tempo ficando ali. Por quê? Quando eles começaram a contar isso, gente, a dó e a pena me envolveram mais do que qualquer outra coisa. Eu não conseguia olhar para a cara dessas pessoas e falar, eu vou embora. E aí, sabe, doce. Eles me trouxeram tanta comida, eles me trouxeram tanta coisa. E esse cara falava comigo num tom tão doce e fazia com que nada ficasse ruim para mim. Até perguntar se eu estava respirando bem, ele perguntava. Eu não tive esse tratamento nunca. E aquilo começou a deixar a minha cabeça confusa. E ali eu achei que eu ainda tinha liberdade de falar que eu queria ir embora. Eu não entendia que como esposa dele eu já não tinha mais essa liberdade, eu querendo ou não. Eles teriam que autorizar para eu sair dali. Eu não sabia. Eu achava que ali eu ainda podia escolher. E que eu que escolhi ficar. Eu comecei a ficar os dias por pena, por dó, mas por também ter aquele carinho e atenção que eu não tinha. Por achar que você poderia esperar a minha volta, porque eu tinha, assim, uma passagem de volta. E que eu tava ali, tipo, tadinho, né? Olha, ele é tão amoroso, tão não sei o quê, e nessas condições, ele não vai conseguir fazer nada. Vai ser só um carinho, no máximo um selinho, um beijinho no rosto. Só que ele era ativo. E aí começou a coisa, começou a diferença de cultura. Começou a parte de nojeira que era. E ó, eles tinham dinheiro, tá? Eles não eram paupérrimo, não. Eles eram da parte que tinha algum contato com empresa de petróleo, uma coisa assim. Eu não entendia muito bem, porque eu não entendia o que eles falavam. Eu ficava dependente dele me traduzir, eu lá sabia se eles estavam traduzindo certo, se ele estava traduzindo certo ou não. Só que era uma coisa assim, nossa, era uma nojeira. Ele tinha uns costumes, por exemplo, o dente dele era separado, juntava a comida ali no meio do dente, vinha a mãe dele ou eu ou ele para escovar, ele não queria, ele queria deixar ali, ele falava que fazia parte do organismo dele, que ele estava guardando ali os pedacinhos, ele deixava ali os pedacinhos por um dia ou mais, e depois ele se alimentava desses pedacinhos que ficavam entre os dentes, que eram vários espaços, tá? Era um dente e um buraco, um túnel. Um dente de trás e um túnel embaixo. Não era só isso não, tá? Aí tem a questão de limpeza dele, porque ele fazia tudo na cama. Eu achei que eu seria a bondosa, a guerreira, a heroína, que tava ali por amor. Só que eu achei que eu ia viver essa experiência e voltar. E eu quis voltar pro Brasil mais cedo, quando ele começou a me forçar a ter relações, o que eu achei que não fosse possível. Mas não era só possível,
como a família dele me trancava lá. Ficava assim, tá pra cima, só aquilo, mais nada se mexia, era só aquilo. E quando não ficava, até aceitava que alguém, era como se fosse um aparelhinho, um negócio que sempre um homem da família ia lá e ajudava para ele conseguir. Só isso que eu posso detalhar, não posso detalhar mais, quer saber mais, entendeu? Talvez nos comentários eu consiga escrever melhor. E ele me forçava ali a ter as relações que eu não queria. Era asqueroso pra mim, eu achava que ele era um homem com todas as capacidades físicas ali funcionando. E não. E às vezes ele queria fazer isso no meio de ele ter feito as necessidades, entendeu? Ali, no meio da cama, com tudo. Eu não queria que limpasse. E aí o meu desespero veio. Eu falei, não sou mulher pra isso, não quero, aí já é demais. Tô indo embora. Tá indo embora pra onde, minha filha? Se você casou com ele online, a documentação não vale no Brasil, mas vale no Iraque. Fui tentar o contato da brasileira, nada. Fui tentar o contato da coach, nada. Não tinha ninguém para me salvar daquilo. E eu, que tinha todas as condições para andar e tal, eu fui atrofiando porque eu ficava no quarto com ele. E a família ainda achava que aos 40 anos eu teria a capacidade de engravidar dele e de trazer um pequeno para a terra. Um menino pequeno. Um menino, tá? Queriam um menino. Então ainda eu era revisada se estava de Chico, se não estava de Chico, se estava, então será que eu tinha algum problema? Porque ele não tinha. Ele tinha lá como fazer essa parte de ficar duro e tal, tá? Acordava assim com esse homem até na berinjela, tinha que dormir do lado dele, independente da situação, se estava fazendo o número 1 ou o número 2, se não queria tomar banho por dias e o cheiro estava lá no alto, pegava bactéria junto com ele, pegava ferida na cama junto com ele, tudo junto com esse cara, e eu não conseguia sair dali, porque como mulher, se eu desse um passo para fora, nem eu sei o que poderia acontecer comigo. Eles falavam e eu acreditava, nem sei se é verdade, entendeu? Mas era coisa de perder a vida se eu me negasse a uma coisa que eu aceitei perante Allah. Repito aqui, não é todo muçulmano que pensa assim, mas tem uns que revertem o rolê na cabeça, como em toda religião, né? Que a gente está vendo vários casos aí também no Brasil, em vários outros lugares, que as pessoas usam a religião de um modo totalmente errado. E aí vocês vão me perguntar como é que você fugiu disso. Se eu contar pra vocês que eu não fugi, vocês vão acreditar? A minha sorte é não ter emprenhado, porque sim, eu poderia emprenhar, porque ele tinha toda essa parte até o fim, de ir até o fim normalmente, tá? Então, acho que pelos meus 40 anos, graças a Deus, eu não consegui, pela falta de vitamina também, porque não se tinha alimentação certa, mesmo eles tendo condição financeira, tá? Porque eles tinham condição financeira para levantar a cama, para levar a mulher para limpar. Eles não faziam porque ele não queria, ele queria ficar naquele momento ali, dias ali, e eles aceitavam tudo que ele pedia e falava, tá? Então, assim, graças a Deus eu não engravidei. Mas sim, fui forçada. E eles jogavam isso na minha cara, que a culpa era minha, tá? Eu pagava castigos e penitências por não engravidar. Por eu ser fria, por eu ser seca. E aí eu falava, então por que não me manda embora? Por que não coloca outra aqui no meu lugar? Por que não pede uma segunda esposa para fazer essa função? Por que não me desce? Por que não me larga? Né? Porque eles sabiam que tudo isso era ilusão da cabeça da mãe, da cabeça do pai, da cabeça dele. Eles sabiam que nenhuma mulher ali iria aceitar ele. Que ninguém que fosse escondido sem saber como ele era, iria. Eu caí porque foi online, eu só vi a cabeça dele. E arrumavam ele, cabelo, tudo, para ele ficar perfeito. De um jeito que eu não conseguia imaginar que ele poderia ter algum problema. Colocavam ele sentado, sempre na cama, às vezes mudavam o fundo da parede. E eu achava que ele estava em um outro ambiente, da casa ou de qualquer outro lugar que fosse. Nunca pensei que ele sempre fazia a chamada de vídeo dentro da casa. Nunca ele estava num parque, num shopping, nunca. E eu não fugi disso. Eu tive que esperar ele desviver.
Eu tive que esperar ele desviver. Como, graças a Allah, eu não tive filho. E eu fiquei por anos lá até esse homem desviver. E aí eu tô falando de 7 anos. Só depois disso, de me tornar imprestável, ou seja, viúva, é que eu tive a minha liberdade de sair daquela situação, de tentar voltar para o Brasil, de pedir ajuda. Só aí eu consegui. Porque eu já não tinha mais função nenhuma para eles. A função que eu tinha era de, nossa, olha, ele conseguiu uma esposa, condecorado no exército. Não importa o que aconteceu. Ele, como homem, tinha que ter uma esposa e tinha que ter filhos. Sofri muito nessa parte. Não quero detalhar o que eles fizeram comigo para me forçar a ter filhos. Mas era uma forçação de ter relação com ele todos os dias, independente da condição que ele estava, do cheiro que estava. E aí eu não vou detalhar aqui, né? Mas eu posso falar para vocês que foi no meio de necessidades, de número 1, de número 2, no meio de feridas, no meio de bactérias, no meio de situações deploráveis, que ele fazia questão de estar ali, enrijecido por si só, ou por ajuda de alguém que segurava, que colocava um aparelho para ele ficar lá, para ter relações comigo. Essas imagens eu jamais apagarei da minha mente. Leca voltando aqui, pessoal, eu não vou conseguir opinar, tá? Sobre essa história. E eu li, gente, eu não consigo não, tá? Tá, a gente pode falar sobre uma coisa aqui, né? Até onde o desejo de sentir que tá nova, de rejuvenescer, ou de se sentir bem por um elogio, pode levar uma pessoa. Lembrando que nós podemos conseguir tudo isso sozinhas, com os nossos próprios feitos, com as nossas próprias conquistas, com as nossas próprias ações. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal. E pra quem tá falando, Leca, tu tá só de coque, tu tá só de maquiagem, sem maquiagem, blá 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 blá, o que tá acontecendo, tu tá mal? Gente, não tô mal, só tô corrida, graças a Deus. Com um monte de coisa pra fazer na vida pessoal, na vida profissional, e aí os horários não estão batendo de eu vir aqui com o meu cabelo super armado, super bonito, porque vocês sabem que existe um tempo aí, né? Pra ter aquela belezura toda. E porque em momentos da vida eu estou de coque. Acho um absurdo virem me julgar aqui, questionar. Tu tá mal? Tá acontecendo alguma coisa ruim? Porque hoje tu tá sem maquiagem, porque hoje tu tá sem coque. A gente fala o tempo inteiro disso nas histórias aqui no canal, né? De mulheres que são julgadas ou não pela aparência e tal. Então, por favor, deixem a reflexão de vocês nos comentários. E até a próxima história do canal. Tô falando pra quem tá mandando isso nos comentários, tá? Que eu não aguento mais. Beijo!